Boa noite. Os pais do bebê que foi supostamente jogado no Rio Negro há 2 semanas ficaram frente a frente nesta quinta-feira pela primeira vez desde o desaparecimento da criança. Por meio da acariação, o delegado responsável pelo caso pretende minimizar as contradições dos depoimentos que ainda deixam muitas dúvidas. A reconstituição do crime também deve ser feita nos próximos dias. Cleudes Maria Batista chegou com 1 hora de atraso na delegacia especializada em homicídios e sequestros, que investiga o caso para ficar pela primeira vez frente a frente com o pai da criança depois do sumiço do filho. Contradições nos depoimentos do casal levaram a Polícia Civil a decidir por uma acariação. Não foi eu, tenho toda a certeza do mundo, foi o pai. E tudo isso vai ser resolvido hoje. Já o advogado de Josias, que está preso temporariamente por 30 dias, sustenta a versão de que a mãe premeditou o crime. Na verdade, ele alega que havia um ânimos dela, né? Aquele ânimos que ela saiu já com dolo, já de praticar essa conduta. Que ela já fez todo o intercrime, uma conduta toda praticada, para justamente dizer que ele que jogou e em seguida pegar os caras para possivelmente vir a matá-lo, que a gente vai verificar lá agora e na cena do crime, né? A acariação foi a portas fechadas. O advogado de Cleudes afirmou que o pai estava drogado no momento em que teria jogado a criança no rio. Ele mesmo diz: pula, senão eu vou te matar, pula, senão eu vou te matar, eu tô drogado, eu usei droga hoje. O bebê de apenas 4 meses desapareceu no último dia 14 de agosto. De lá para cá, os bombeiros realizam buscas, mas até hoje nada foi encontrado. Até então, a única parte da história contada pelos dois que coincide é de que eles estavam em uma pequena embarcação com a criança nas proximidades deste porto, na zona oeste de Manaus. A partir daí, 2 versões. O IML confirmou que pelo corpo da mãe haviam hematomas, assim como um ferimento no rosto do pai, o que para a polícia significa que eles travaram luta corporal. A defesa da mãe alega que ela pulou do barco para tentar salvar a criança. O pai ainda tentou passar com a embarcação por cima de Cleudes Maria, mas lembrou que ela poderia estar grávida e a puxou de volta para a embarcação. E agora eu vou lhe falar um segredo. Qual foi o motivo dele não ter matado ela? Ela usou de algo que está acontecendo com ela. Ela simplesmente disse para ele: Josias, a minha menstruação ainda não veio. A partir deste momento, ele talvez tenha acreditado que ela novamente estivesse grávida. A acariação, que começou às 10 horas da manhã, teve uma pausa para o almoço ao meio-dia. O delegado que conduz as investigações disse que ambos continuam dando explicações contraditórias. Mantém as mesmas versões, mas é claro que tem coisa que não bate, muito incompatível, não tem como ser verdade aquilo. Então a gente vai ter que buscar outros meios de prova, mas está só no começo ainda. Em alguns momentos, segundo o delegado, o pai chegou a errar o nome do filho. Trocou o nome na hora que eu perguntei qual era o nome do menino. Ao invés de falar Pablo Pietro, ele falou Pietro Pablo, nem ele sabia o nome do menino. Diante de tantas dúvidas, será preciso a reconstituição do crime. Provavelmente daqui a uns 10, 15 dias. É só o tempo da gente oficiar os órgãos competentes e tal, reunir a perícia, solicitar o barco, acredito que 10, 15 dias. Mas ainda vai ter a reconstituição, a gente está só no começo ainda, pessoal, só no começo. E segundo o delegado Ivo Martins, a acariação que ainda está sendo realizada não tem hora para terminar. Infelizmente, um caso que choca pelo desfecho de uma relação completamente desestruturada e que retrata a realidade de muitos casais por aí, onde uma criança que não foi planejada acabou sendo a maior vítima dessa falta de responsabilidade e que acaba também tomando tempo da polícia, né, que poderia estar empenhada em outros casos. E um feto do sexo feminino aparentando entre 6 e 7 meses foi encontrado na manhã de hoje em um terreno no Clube do Trabalhador do SESI, localizado no bairro São José, zona leste de Manaus. De acordo com informações de policiais da 6ª Companhia Interativa Comunitária, o feto foi encontrado dentro de uma caixa de sapatos por um vigilante da instituição, ainda com o cordão umbilical e a placenta. A mãe até o momento não foi localizada e a Polícia Civil vai investigar o caso.
Foi enterrado na manhã de hoje o corpo do policial militar afastado, morto com mais de 15 tiros, depois de não obedecer o pedido de parada de uma guarnição da Força Tática. Esta manhã, o governador José Mello pediu rigor nas investigações do caso e também da morte da professora que foi vítima de um disparo acidental feito por um aspirante da Polícia Militar durante uma caminhada na zona leste da capital. Sem se estender muito sobre o assunto, o governador José Mello lamentou os dois casos que apontam para um possível excesso de policiais e o despreparo de equipes nas ruas. E pediu que as mortes do policial militar afastado e da professora baleada por um aspirante da PM sejam investigadas com rigor. Eu tomei conhecimento e lamento da forma mais profunda possível. São casos fortuitos e que a gente tem que apurar de forma mais profunda. Na noite da última terça-feira, o policial militar Janciclei Stone de Souza, de 40 anos, foi morto com pelo menos 15 tiros após ser perseguido e capotar o carro que dirigia na Avenida do Turismo, zona oeste de Manaus. Esta manhã, no velório, esse irmão da vítima voltou a questionar a ação dos policiais que estariam descaracterizados e em motos com placas frias, mas que alegaram terem sido revidados. Ontem, as fotos comprovam que o meu irmão foi executado. Tiro na parte de trás do carro, tiro na parte da frente do carro, tiro na porta do motorista, tiro na porta do passageiro e 2 tiros no teto. Uma Hilux é alta, não tem como um policial atirar no teto do carro no piso normal. Quando o carro do meu irmão caiu na ribanceira, eles foram lá e executaram o meu irmão. Ainda de acordo com ele, o irmão que seria a agiota pediu afastamento da corporação há cerca de 1 ano por interesse particular. E que a família não desistirá da justiça. Eu gostaria que o comandante chamasse esses 3 caras para depoimento. Ou que fizesse uma cariação para verificar o que realmente aconteceu. Eu peço que eles não fiquem impunes. Isso que aconteceu com meu irmão não vai ficar impune. Nós, irmãos, nós temos condições de ir com isso até o final. Ninguém vai tomar justiça por conta própria. Ninguém vai fazer isso. Vamos tomar ações legais. Outro caso investigado pela Corregedoria da Polícia Militar é o da pedagoga Ana Cristina Ferreira Viana, de 49 anos, vítima de um disparo acidental efetuado por um aspirante na manhã da última terça-feira, quando caminhava nessa rua do bairro Coroado, na zona leste da capital. O policial militar, que já está preso, alegou que o incidente ocorreu durante uma suposta perseguição a bandidos. Pela manhã, o governador também foi questionado sobre a política de instrução que é construída na Polícia Militar do Amazonas. Nós temos a nossa academia, criamos a nossa academia de polícia, 12 salas, todas elas lotadas. Nós damos cursos continuados. A polícia identifica qual é a necessidade, se é psicológica, se é sociológica, se é de aprimoramento de armamento, se é de... E ela então passa a dar isso para os soldados, para os cabos, até para os oficiais. Mas, como eu disse ainda há pouco, isto é um processo. Você identifica o problema e você vai corrigindo de forma paulatina. Não dá para fazer por uma varinha mágica. 88 quilos de drogas, entre maconha do tipo skunk e pasta base de cocaína, foram apreendidos nesta quarta-feira durante uma operação conjunta das polícias civil e militar no município de Coari. O entorpecente estava escondido em um sítio que, de acordo com denúncias anônimas, funcionava como depósito. Um homem que trabalhava como caseiro no local conseguiu fugir ao perceber a chegada da polícia. Toda a droga foi incinerada ainda na noite de ontem. Uma gari morreu e outra ficou gravemente ferida depois de serem atropeladas por um motorista supostamente embriagado na noite de ontem. O acidente aconteceu na Avenida Silves, na zona sul de Manaus.
O acidente aconteceu por volta de 00:30 na Avenida Silves, bairro Raiz, zona sul de Manaus. Como de costume, as duas mulheres, que são servidoras municipais, estavam fazendo limpeza pública no local quando foram surpreendidas por um carro desgovernado que atingiu as duas garis. O veículo era conduzido por Paulo César Dias, de 46 anos. As duas garis foram socorridas e encaminhadas ao Hospital João Lúcio. Uma delas, Lúcia Guedes da Silva, de 36 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu logo em seguida. A outra vítima, Michele Martins Ledo, de 34 anos, continua internada no hospital e não corre risco de morrer. Esta colega de trabalho das vítimas conta o que viu. Ela estava próximo da outra, varrendo. Foi quando esse carro desgovernado veio e passou o meu filho, né? Arrastou ela, arremessou ela e não prestou socorro, né? Foi, ainda parou na esquina, viu tudinho um acidente acontecer e o carro dele estancou lá, ele tentou até que ele conseguiu e foi embora, né? No velório da gari Luciana Guedes, parentes e amigos estavam inconformados com a morte da gari. Nós queremos justiça, a família quer justiça. Principalmente pela minha irmã. Minha irmã saiu para trabalhar, o primeiro dela dia de encarregada, ela pegou a oportunidade. E eu quero justiça, justiça mesmo. Ela tinha planejamento, né, na vida dela, mas felizmente esse cara veio e tirou o sonho dela, né? Então, só tenho a dizer que justiça, né? O motorista causador do acidente fatal foi preso em flagrante. Este é o segundo acidente de trânsito com vítima fatal em menos de um mês aqui na capital amazonense. A gari, que ficou ferida, sofreu fratura no fêmur e segue internada no Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio. O estado de saúde dela é estável. A Secretaria de Educação do Estado lançou hoje um aplicativo que oferece conteúdo educativo para os alunos da rede pública. É o programa Saber Mais. Flávio já se prepara para as provas do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, que serão realizadas nos dias 24 e 25 de outubro. Para o estudante, o lançamento do aplicativo do Centro de Mídias do Amazonas acontece em boa hora. Eu posso estudar em qualquer canto, em casa, no ônibus, quando eu estiver indo para a escola, quando eu estiver indo para o trabalho. Eu estou levando meu vestibular dentro do meu bolso. O secretário da Educação ressaltou que o aplicativo CEMEAN estará disponível gratuitamente para smartphones e poderá ser baixado e consultado online ou offline. Além de todo o conteúdo programático, os estudantes também poderão assistir vídeos educacionais com conteúdos de português e matemática elaborados por professores da rede estadual de ensino. O aluno precisa querer. Nós temos uma disponibilização de conteúdos muito grande aqui. Nós estamos falando de centenas de aulas, nós estamos falando de centenas de livros e conteúdos organizados para o Enem e estamos falando naturalmente de conectar isso com aquilo que os alunos mais usam, que é a tecnologia, especialmente no smartphone. Outras ferramentas também devem ser lançadas em breve por meio das redes sociais. A gente está pensando numa forma de conectar mais com o aluno, ou seja, levar através de algumas ferramentas do WhatsApp simulados para que o aluno responda e a secretaria receba o feedback de como ele está indo nos simulados, ou seja, na sua progressão. Então isso ainda está em desenvolvimento, a gente espera lançar, quem sabe, até o início de outubro, final de setembro, já esteja lançando essa novidade também. O aplicativo CEMEAN faz parte do programa Saber Mais, lançado pelo governo do estado na manhã desta quinta-feira. Na cerimônia também foi lançada a Problemoteca, para auxiliar alunos dos ensinos fundamental e médio a resolver problemas matemáticos. Fornecemos tablet, depois fornecemos notebook e agora nós estamos fornecendo os aplicativos para que professores e alunos possam acessar o maior número possível do conhecimento que tem produzido aí nas nuvens e nos programas que estão lá no Centro de Mídias e com esse acesso possa melhorar a sua performance enquanto pessoa, mas também melhorar a sua performance enquanto cidadão e enquanto aluno daquela série em que você está se desenvolvendo. Vamos continuar avançando nesse sentido. Na minha época, se você não tivesse a tabuada, você não aprendia nada. Hoje você acessa a matemática com um simples clicar no seu tablet, no seu celular, enfim. Agora vamos falar de saúde.
Em dias quentes, consumir alimentos frescos exige muito cuidado, pois as altas temperaturas podem comprometer a qualidade desses produtos. Já no caso dos industrializados, a preocupação é outra. Na correria do dia a dia, muita gente esquece de observar uma informação muito importante, a data de validade. E quem pensa que isso não é problema, é bom ficar atento, pois os especialistas alertam: alimento vencido pode ser um risco para a saúde. Leon não se deu conta, mas acabou consumindo presunto fora da validade ao fazer um lanche em casa. No caso do assistente de comunicação, as reações indesejáveis foram sentidas logo. Foi uma experiência terrível, porque você fica muito sensível com relação ao seu intestino, para você comer novamente outros alimentos que eu estava acostumado a comer. Tem que ser devagar, tem que ser numa frequência adequada. E serve também para todo mundo tomar consciência de que tem que prestar atenção nos prazos de validade. De acordo com os especialistas, depois de notar que algo estava errado, é melhor mesmo buscar ajuda médica o quanto antes. É uma situação extremamente importante, porque dentro desse prazo de validade está a segurança do consumo. À medida que se ultrapassa isso, eu já tenho probabilidade não só de determinar no organismo humano a questão das intoxicações alimentares, das infecções, as chamadas infecções intestinais. As intoxicações são caracterizadas principalmente pela ingestão de produto que essas bactérias produzem nesses alimentos, que são as toxinas, que ao ingerir determina um quadro geralmente quase que imediato, em torno de 1 a 2 horas, iniciar um problema de comprometimento gastrointestinal, com a presença de diarreia, com a presença de vômitos, náuseas. O alerta também vale para aqueles produtos que, após abertos, precisam ser mantidos na geladeira e consumidos em poucos dias, independente do prazo de validade. Entre eles estão principalmente os sucos em caixa e as bebidas lácteas. E dependendo dos casos e do organismo da pessoa, os problemas podem se agravar ainda mais. Uma outra situação seria a ingestão da própria bactéria, que também pode estar inserida nesses alimentos. E essa realmente se dá a proliferação dessas bactérias no nosso organismo, dando as chamadas infecções intestinais, das quais, além desses sintomas já mencionados, a questão da febre é um elemento importante. Vale salientar que ambos podem determinar quadros graves. Na intoxicação intestinal, a gente tem como parâmetro a questão do botulismo, que é uma doença extremamente grave e pode matar o indivíduo. Outra recomendação é avaliar as condições das embalagens dos produtos, como os enlatados, por exemplo, que devem ser evitados se estiverem amassados. Caso o consumidor adquira produtos fora do prazo de validade ou deteriorado, ele pode exigir a troca da mercadoria ou a devolução do valor pago. Em último caso, o jeito é recorrer ao PROCON. Ele munido da sua devida nota fiscal, que comprova que a relação de consumo existiu, que comprova que ele comprou aquele produto alimentício. Aqui é feito um registro de atendimento, já é encaminhado imediatamente para a fiscalização do PROCON do Estado, para que aqui a gente já possa tomar as devidas providências com relação à prática infrativa do ato lesado. Vale lembrar que o próprio consumidor pode ser um aliado na fiscalização, prestando atenção e buscando seus direitos. O Batalhão de Policiamento Ambiental apreendeu na manhã de hoje 9 toneladas de carvão que estavam sendo comercializadas ilegalmente em um depósito no bairro Zumbi, zona leste da capital. Segundo os policiais, o produto veio do município de Rio Preto da Eva. Os responsáveis pela carga foram encaminhados para a delegacia especializada em crimes contra o meio ambiente e devem responder por crime ambiental. E vamos conferir agora a previsão do tempo para esta sexta-feira aqui na capital e também no interior.
Em Japurá, a previsão é de tempo encoberto, com chance de chuva fraca. As temperaturas variam entre 25 e 30 graus. Em Manacapuru, a sexta-feira terá muitas nuvens e também a probabilidade de chuva no decorrer do dia. Mínima de 27 e a máxima pode chegar aos 34 graus. Em Manaus, o sol aparece entre nuvens. As temperaturas variam entre 25 e 36 graus. O tradicional Bar do Armando, localizado no centro histórico de Manaus, foi reconhecido na noite de ontem como patrimônio cultural e imaterial do estado do Amazonas. Conhecido como reduto de intelectuais e boêmios e também como ponto de encontro dos foliões da Banda da Bica, o Bar do Armando também ganhou fama internacional durante a Copa do Mundo, quando foi frequentado por muitos turistas estrangeiros, principalmente os ingleses. Inaugurado em 1952, o bar recebeu o nome do seu fundador, o português Armando Soares, que morreu em 2012. O projeto de lei que reconhece o bar como patrimônio cultural e imaterial do Estado do Amazonas foi uma iniciativa do presidente da Comissão de Cultura da Assembleia Legislativa do Estado. O Bar do Armando imaterial, eu falo do seu pensamento, da sua irreverência, da Banda da Bica. Então a lei veio somente consolidar aquilo que o povo já tinha criado e construído. Hoje, o local é administrado pela filha de Armando. Para ela, o reconhecimento oficial imortaliza o trabalho de um homem que se tornou um ícone para uma geração. Eu acho que é uma forma de imortalizar o nome Bar do Armando na cultura do estado do Amazonas, que na verdade já estava imortalizado. A gente só passou por uma formalidade legal, né, do tombamento. Mas o meu pai foi um homem que dedicou a vida dele ao trabalho e ele fez do trabalho também um lazer. A primeira-dama de Manaus destaca que, com a confirmação da capital como uma das sedes das Olimpíadas de 2016, a expectativa é que o local atraia ainda mais turistas, movimentando as noites manauaras. Com toda certeza, o Bar do Armando vai continuar crescendo como uma referência cultural na nossa cidade. Como um patrimônio cultural e imaterial, isso fica muito melhor. O reconhecimento de que aqui se faz cultura, aqui se faz lazer de qualidade, aqui se respeita os direitos humanos, aqui também se respeita os direitos de crianças e adolescentes. É um bar que está no coração da nossa cidade, está no nosso coração. E o projeto de lei também contempla outros 2 bares do centro histórico, o Caldeira e o Jangadeiro. Foram definidos na noite de ontem os primeiros campeões do 2º torneio Interclubes Manaus de tênis, que acontece nas quadras do Tropical Hotel. E as partidas continuam nesta quinta-feira. O primeiro dia das finais do torneio Interclubes Manaus de tênis teve esforço excessivo dentro de quadra. Esforço que geralmente traz complicações aos tenistas. O mesmo esforço que pode contundir o atleta consagrou a primeira campeã do torneio. No duelo da classe Ladies, o jogo entre Fabiana Costa, do Sirman, e Gilda Salles, do Mamed Clube, foi definido ponto a ponto. Jogar é sempre bom, né? E quando você joga, então, com alguém que joga muito bem, como foi minha adversária, melhor ainda. Porque você joga com muito mais vontade. A Fabiana está de parabéns pelo jogo dela, foi um jogo muito disputado, muito limpo, muito honesto. Então eu fico muito feliz de ter feito essa partida. Em outra final da noite, o tenista Lulu do SESI Clube levou o título na classe senhores, disputado por atletas acima de 45 anos. Quem também fez bonito na final da 6ª classe foi Guilherme Soares, do Alphaville Tênis, que bateu Vitor Renato do Simã, com parciais de 6-1 e 7-5. A minha primeira partida também de 6ª classe foi disputada. Graças a Deus eu consegui ganhar as duas. Tá na final, né? Consegui a primeira vantagem para minha equipe. Se eu não me engano, amanhã ou depois estará continuando a nossa final com essa vantagem que eu já abro, só agora depende dos meus companheiros. Claro que acredito neles, com certeza a gente vai ganhar. E os jogos das finais do Interclube Manaus de tênis continuam hoje com mais 6 jogos da classe Pro Master, 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª classe. Nessa quinta-feira nós vamos ter o que há de melhor, são a 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e a 5ª classe. E na sexta-feira daremos início às duplas, né? As duplas podem vir já decidir os clubes que vão avançar e ser campeão do Interclubes.
E você também pode acompanhar os resultados e também os melhores momentos aí da competição no Facebook da Band Amazonas. Acesse facebook.com/Band Amazonas. A Escola Estadual de Tempo Integral Rafael Henrique Pinheiro dos Santos, localizada no bairro Terra Nova 4, na zona norte de Manaus, foi a primeira instituição de ensino a receber o projeto Band à Escola. Esta manhã, crianças do 3º ao 5º ano trocaram a sala de aula por uma aventura para lá de divertida. Depois de passear no zoológico do SIGS, elas também conheceram os estúdios aqui da Band Amazonas, onde puderam até ensaiar como fazer um telejornal. Aqui são atendidos 430 estudantes de 6 a 10 anos de idade. A Escola Estadual de Tempo Integral Rafael Pinheiro dos Santos, localizado no bairro Colônia Terra Nova 4, na zona norte de Manaus, foi a primeira instituição de ensino a participar do projeto Band na Escola. Na manhã de hoje, os alunos estavam empolgados. Antes de partir, um toque especial e lá vamos nós. Hora de apertar os cintos e aproveitar o passeio. Todos no ônibus vão felizes, vão felizes, vão felizes. Todos no ônibus vão felizes pela cidade. A primeira parte da aventura no zoológico do Centro de Instrução de Guerra na Selva, o único zoológico militar do mundo. Aqui estão abrigadas 187 espécies de animais que fazem parte da fauna amazônica, lugar para conhecer um pouco mais sobre a vida dos bichos. Os macacos fizeram sucesso com a criançada, assim como a onça e os pássaros. A cada parada, uma curiosidade. O queixada é um porco que ele é brabo. Então, se você vê um queixada nesse aqui no mato, não pode ficar perto. E os pequenos perguntam e aprendem de tudo. Ela falou que a cobra, a anaconda é praticamente do tamanho da sucuri. Ela lembra que a gente não pode tocar nos animais, nem meter a mão dentro da gaiola deles. Que você chega assim, quero ver o leão. Mas tem leão na Amazônia? Não. Então, o que nós temos na Amazônia? A onça pintada. Então, assim a gente consegue valorizar os nossos animais, a nossa riqueza, através do conhecimento. Então, você tem que conhecer para preservar. E a aventura não acaba por aqui. Na segunda parte do passeio, os estudantes conhecem um ambiente cheio de curiosidades, a sede da Band Amazonas. É daqui que nossa programação é transmitida para todo o estado. Nos estúdios, os estudantes até simularam a gravação de um jornal. E o resultado desse divertido passeio não poderia ser outro. Participaram de um programa ao vivo e conheceram toda a estrutura da Band Amazonas. Foi muito legal, assim, eu nunca esperava assim que vocês liam assim pela própria câmera. Aí, assim, me diverti bastante, estava nervosa um pouco, mas eu consegui. Uma experiência que eles vão levar para o resto da vida. Que é assim de suma importância, porque vai só agregar conhecimentos a eles, né, de tudo que eles viram no SIGS aqui, até para nós mesmos, professores, porque nós não tínhamos a ideia de como que funcionam os estúdios, né? Hoje a gente tem e eu tenho certeza que isso é um momento ímpar para eles, né? E eles vão sair daqui, vai ficar na memória para nunca mais esquecer. E prepare-se que o projeto Band na Escola continua. A próxima turma ter um dia cheio de informação e diversão pode ser a sua. Band na escola! Band na escola! Foi divertido mesmo. E a gente fica por aqui. Para rever esta edição, acesse band.com.br/Amazonas. E não se esqueça que você também pode participar do Band Cidade enviando uma sugestão de pauta com fotos e vídeos para o WhatsApp da nossa redação. Anote o número 992051478. Depois da propaganda obrigatória na TV, você fica com as notícias do Brasil e do mundo do Jornal da Band. Uma boa noite, a gente volta a se encontrar amanhã. Até lá.